Olá, olá, olá. Aqui é o professor André Guedes, coordenador de pesquisa, extensão e internacionalização, dando sequência à nossa apresentação, né, no seminário de extensão, pesquisa e internacionalização, junto com a nossa sexta jornada de iniciação científica aqui da Estácio Fargues, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, hoje trabalhando a ciência, né, na pesquisa em conjunto com salas no metaverso. Então, quem tiver oportunidade depois de entrar lá no site do CEPESC, hoje, evidentemente, né, 26 e 27 de outubro, a experiência do metaverso estará aberto para você participar. Agora a gente vai dar uma conversada, né, sobre um outro projeto de extensão que se chama Mulheres Empreendedoras Empoderadas do Rio Grande do Sul, nosso projeto aqui que eu tenho um carinho muito grande por ele e que é, de fato, né, levado à frente por três professoras, professora Grace da Silva Carvalho, professora Lucimara Miceli Santos Pereira e a professora Sabrina Zasso, que está à frente deste projeto Mulheres Empreendedoras Empoderadas, desde a sua uh, concepção, né? Como eu costumo dizer, é um projeto que foi criado, né, para nos desafiar, porque foi construído de forma piloto para a gente implementar e ver o que aconteceria, como se comportaria. E hoje a gente tem um projeto sólido, um projeto que conquistou o seu espaço dentro da área de extensão, dentro da área de pesquisa, extensão e internacionalização, com reconhecimento da nossa área nacional, porque o projeto ele é um projeto de extensão continuada, que ele permanece e está aberto aí para os nossos alunos participarem dessas ações também. Mas aí as professoras, agora eu abro o espaço, né? Eu, professor André, adoro o projeto de vocês, gosto muito de ouvi-las, o que estão fazendo, o que estão desenvolvendo, né? E volta e meia eu recebo uma informação no grupo ali, o que está agindo, e hoje é o momento a gente compartilhar com nossos alunos, né, todas essas ações e essas atividades que você desenvolve para que eles tomem ciência de que a gente tem uma extensão bastante consolidada, bastante sólida e que oportuniza para eles poderem também estar participando aí. Abro espaço, não sei qual de vocês quer colocar aí a exposição primeiro, fiquem à vontade. Posso começar, não tem problema. Então, eu sou Grace, né? Como o professor André já me apresentou, sou psicóloga, né? E faço parte, junto com a professora Lucimara e com a professora Sabrina, deste projeto. Então, eu iniciei minha fala agradecendo, né? A Estácio, a professora André, as minhas parceiras Sabrina e Lucimara nessa empreitada. Assim como a Cassiane, a professora Cassiane, né? Que eu acho que me dá um suporte muito bacana para a gente pensar e executar os projetos, e a professora Márcia, que é a coordenadora do curso de psicologia. Eu acho que assim, é um grande time que a gente está sempre podendo pensando junto, algumas ações, alguns estão mais à frente, mas né, não seria possível se a gente não tivesse várias mãos e cabeças aí para nos auxiliar. Eu fiz uma apresentação, né, só para a gente introduzir um pouco o projeto, né? Não é a ideia ser algo extenso, é mais uma conversa mesmo, como o professor André já colocou. Então, né, poder pensar que bacana termos este espaço no Seminário de Extensão, Pesquisa e Internacionalização da Estácio. Eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Assim como os profs anteriores falaram da importância de a gente também sempre trazer a cientificidade, né, de falar das nossas ciências com tanta propriedade, podendo auxiliar os alunos nesse processo e a comunidade, que também é essa a ideia do projeto como um todo, né? A gente não pode esquecer deste viés, né? Então, o MERS, né, que a gente colocou o RS, porque a gente é muito gaúchas, né, e a gente decidiu colocar o Rio Grande do Sul. Então, Mulheres Empreendedoras Empoderadas, ele existe em alguns lugares, então, em algumas estácios, né, como um projeto piloto, e aqui a gente, né, intitulou como da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, porque a gente quis dar a nossa cara mesmo,
né? Então, o que a gente faz neste projeto? Então, a gente disponibiliza gratuitamente a pessoa que se identifica como mulher, né? Que é ou que deseja ser empreendedora e que busca principalmente pessoas de baixa renda ou desempregadas. Então, por que isso, né? Atendemos aquelas pessoas que se identificam como mulheres, porque a gente não precisa nascer mulher para se identificar, né? A gente também pode e atende o público trans, por exemplo, e que isso é muito importante. Então, o projeto ele nasce dessa questão da violência, do aumento da violência doméstica na pandemia. E por isso que um dos vieses que a gente atende é a questão da violência doméstica também. Então, dentro do projeto, a gente tem essas 3 grandes áreas, né? A psicologia, a gestão e o direito. Então, a gente faz esse acompanhamento psicológico, jurídico e de gestão, né? Então, a gente acolhe essas mulheres, né, para poder dar conta das demandas. Então, cada mulher tem o seu plano muito individualizado em que a gente vai traçando. Então, as mulheres podem fazer, assim como já tivemos casos que as 3 áreas atenderam, ou só uma das áreas atende, né? Isso é muito individualizado de cada mulher que nos procura e que recebe esse acolhimento. Então, qual é o nosso grande objetivo do núcleo de psicologia, né? Auxiliar no desenvolvimento humano, no crescimento pessoal, na autoconfiança, né? Nos aspectos que vão surgindo, exatamente porque tem esse viés de um planejamento e de um plano individualizado de atendimento. Então, a gente faz um acolhimento, a gente acompanha essas mulheres, né? Tanto de forma virtual quanto presencial, para que elas possam ir elencando elementos, né, e aspectos que elas gostariam de trabalhar. A gente escuta muito as mulheres, quais são as demandas que elas têm, que elas possuem, o que elas desejam alcançar. Isso é muito importante para a gente, né? Então, a gente trabalha muito na ativação da rede de apoio individual e também de serviços, né? A gente busca ali dentro daquela comunidade, dessa região onde essa mulher mora, o que tem sendo ofertado hoje, o que essa mulher já consegue buscar, qual é o impacto que tem isso na família, isso também é muito importante, né? Então, a gente fortalece sempre os princípios de integridade dessas mulheres, essa é a ideia. E sempre lembrando que a gente acaba reverberando nessa família que essa mulher é composta, né? Então, a gente nunca, ainda que a gente atenda diretamente as mulheres, né, reverbera nessa família, reverbera nos espaços de trabalho. Qual é a nossa equipe hoje, né? Isso acaba mudando ao longo dos semestres, a gente precisa fazer um edital. Na psicologia, a gente tem uma procura muito grande por esses atendimentos, né, por esse espaço de acompanhamento, né? Então, hoje a nossa equipe é composta pela Degilda, pelo Anderson, pela Clarissa, né? Pela Cristiane, por 2 Letícias, então a Letícia Marconato, a Marina, a outra Letícia, que eu não vou ousar dizer o nome, porque eu não sei pronunciar, a Tânia e o Rodrigo. Então, essa é a equipe que presta, junto comigo, alguns atendimentos à comunidade. E este semestre, uma novidade que a gente tem foi possibilitar abrir algumas vagas para que alguns alunos da Estácio pudessem fazer o estágio básico 2 em psicologia, né? Que é um estágio de observação, com possibilidade de uma intervenção. Então, a gente tem 4 integrantes hoje que fazem parte da equipe de estágio básico, né? Que é a Adriana, a Priscila, a Reci e a Rosemary, né? Que também é algo muito novo dentro do projeto, essa possibilidade de ser um espaço, né, para um estágio que ainda não é específico de atendimento, mas que eles começam a ter esse contato com os atendimentos especificamente. Então, como é que no núcleo de psicologia a gente funciona? A gente tem reuniões semanais, né? A gente faz atendimentos individuais online, atendimentos presenciais, sejam coletivos, que a gente tentou montar um grupo, que a gente ali tem que estar com alguma resistência por parte de algumas mulheres de trabalhar algumas questões em grupo. A gente também está fazendo atendimentos presenciais, então, dentro da Estácio. Então, a gente faz desses 2 formatos, atendimentos tanto online, usando a plataforma Teams, quanto a questão dos atendimentos presenciais. A gente tem feito um trabalho de ir a algumas comunidades para também divulgar o projeto e as comunidades
começaram a dar um retorno de nos solicitando ir nesses espaços, seja para fazer palestras ou seja para fazer alguns acompanhamentos. Então, atualmente, a gente está com um projeto na comunidade Partenon para poder dar conta de alguns grupos. Então, a gente vai fazer grupos com algumas mulheres dentro de um espaço que nos foi cedido para que a gente pudesse fortalecer essas mulheres, exatamente porque muitas estão numa situação de vulnerabilidade socioeconômica e não conseguem chegar até o centro de Porto Alegre. Então, a gente tem ido às comunidades para conseguir efetivar esse trabalho. Claro que a ideia é sempre fortalecer o espaço que tem dentro da universidade, da faculdade, né? Então, dentro da Estácio, é poder que essas mulheres cheguem até lá. Mas muitas vezes o que a gente tem de dado real, né, é a questão do custo da passagem ou de outras questões de deslocamento. Então, por isso que a gente também tem feito esse movimento. A gente também tem a nossa página no Instagram e, eventualmente, a gente faz alguns eventos também para os alunos, né? E a ideia é sempre fazer aquela equipe que eu mostrei as fotinhos, fazer de aluno para aluno, né? A gente gosta muito de pensar e de poder contar com esses alunos para poder falar desses processos, de poder contar essas experiências de como que tem acontecido, né? Então, nas nossas reuniões semanais, a gente faz um alinhamento das questões do projeto, então a gente olha as nossas agendas, a gente organiza os espaços como que tem acontecido, né? A gente faz troca de experiências, então, porque os atendimentos, eles são por casos de referência, então, a dona Maria lá, que é atendida, por exemplo, é a Letícia que atende, a gente não troca isso semanalmente. Entendendo que a psicologia a gente precisa do vínculo, a gente precisa da confiança para poder trazer assuntos tão delicados que elas trazem. Então, a gente faz os atendimentos dos casos por referências. Então, a gente troca nesse espaço. A gente sempre comunica as pessoas que são atendidas que somos um projeto, que temos uma equipe, né? A gente enumera, olha, temos tantas pessoas que acompanham, que podem ler o prontuário. Então, a gente deixa isso muito claro para as pessoas também. Então, a gente faz essa troca de experiências, de como é que é ser atender determinado caso, como é que tem sido pensar isso, né? E fazemos também estudos de casos mesmo. Então, escolhemos a temática do luto, por exemplo, né? Porque a gente percebeu que em várias atendidas surgiu essa demanda da questão do luto. Então, também fazemos esse estudo teórico de algumas demandas que veio. Então, a gente já estudou o luto, a gente já estudou alguns transtornos, para poder dar conta de qualificar esse atendimento. A gente também traz a questão de algumas ideias, né? Algum aluno teve alguma ideia de fazer um evento, de ir numa comunidade. Essa senhora que surgiu do Partenon, por exemplo, foi uma ação que a gente fez no acampamento Farroupilha. Então, fomos no acampamento Farroupilha divulgar o projeto. E nessa ida, nessas divulgações, essa senhora nos procura e diz: eu preciso, né, de muitos psicólogos dentro da minha comunidade. E que a gente acolheu, porque a gente entende que neste momento, sendo um projeto um pouquinho menor, a gente consegue dar conta. Então, a gente fala das sensações, de como é que é atender. Então, dentro do projeto, a gente tem alunos de vários semestres da psicologia. Então, como que é essa experiência de atender? Eles sempre atendem comigo. Agora a gente tem começado a pensar, alguns estão se aventurando a pensar em alguns acolhimentos sozinhos, mas é algo que a gente está construindo muito conjuntamente. E das expectativas, né? Qual é a expectativa de cada um com o projeto, com o acolhimento, com os atendimentos, o que a gente tem entendido que é algo, uma perspectiva de futuro mesmo. Então, isso a gente faz nas nossas reuniões semanais, então a gente tem atendimento online, como eu falei antes, eu sempre estou junto, e no máximo mais 2 discentes que são referenciados para aquele caso, né? Então, a gente faz geralmente via Teams. A gente tem o Espaço Ser, né? Que é um grupo que a gente tem tentado formar há algum tempo, nas sextas-feiras à tarde, então na Estácio, que a gente vem enfrentando algumas dificuldades para essas mulheres aderirem e ficarem, né? Elas se sentem muito mais à vontade fazendo o acolhimento individual, tendo esse espaço individualizado, porque falam que as suas dores já são bastante grandes e que elas têm outros receios, né? Então, a gente também faz esse acolhimento individual nas sextas-feiras à tarde, no presencial. A gente tem nosso Instagram, então os alunos também nos ajudam nesse processo, então são eles que organizam, fazem os posts, que publicam, que respondem as mensagens que a gente recebe e que hoje é o nosso principal canal de comunicação.
Então, ali a gente faz divulgações, a gente faz materiais, propõe alguns assuntos para serem abordados, né? Traz informativos e fala de algumas datas especiais. Então, o nosso Insta é _underline psicologia, né? Então, a gente traz dicas de séries, fala do que é o MERS, divulga o nosso trabalho como um todo. Os eventos que a gente faz, que a gente acaba fazendo, são online e presenciais, né? Cada vez mais tentando fortalecer essa questão do presencial. Então, a gente já falou de abuso psicológico, ali tem uma fotinho, né? Nossa, ali que no CPESC do ano passado, a gente já fez oficina prática, então, que é algo que a gente quer repetir ainda esse ano, de defesa pessoal, né? Então, a gente tenta fortalecer isso. Aqui algumas idas à comunidade, uma campanha que a gente fez algum tempo atrás, da questão dos absorventes, né? Aqui outro espaço, então, de como é que, bem embaixo ali, né, é esse espaço do Partenon que a gente conseguiu para fazer o grupo, naquelas cadeirinhas vermelhas. Então, a gente tem esse processo, né, que vem acontecendo. Então, o que a gente tem até o momento, né? De forma direta, 52 mulheres atendidas, totalizando 249 atendimentos individuais. No espaço Ser, 26 encontros. Contatos com pedidos de informações ou apoio, né? Totalizando 328 mulheres, sendo que algumas delas não conseguem chegar ao atendimento, né? Porque entendem que não é o momento, ou porque tem alguma restrição dentro de casa, no sentido do sigilo, que não conseguem falar. Então, a gente, por vezes, faz ali algum tipo de trazendo informações ou dando um apoio via WhatsApp, mas que a gente não consegue, de fato, fazer um atendimento, né? Por N questões, que a psicologia também acaba acontecendo isso, mas pela vulnerabilidade do público atendido. A gente percebe muito isso. Então, de uma forma indireta, a gente atende essas famílias, né? A gente acaba sendo compartilhado nas redes sociais, que é algo que é bem importante para a gente também. Então, os alunos trazem muito a questão dos desafios, assim, né? Que é ter essa autonomia de ter uma página, de conseguir trazer esse conteúdo, que é algo que a gente sempre discute muito, que conteúdo e que qualidade estamos entregando, o que a gente está fazendo para este público, né? Mas algo que é muito impactante sempre e visto como positivo, de poder trazer essa interlocução entre teoria e prática. Né, de já poder, de alguma forma, estar atendendo, de estar dentro da profissão da psicologia. Então, é isso de alguma forma. Então, falei super rápido, eu queria dar espaço para as meninas, já que acabei tendo um probleminha aqui, né? Então, meu e-mail, grace.carvalho@estácio.br, nosso telefone, então, de contato para o MERS, do Núcleo de Psicologia, né? E o nosso Insta. Então, acho que é isso, por enquanto. Obrigada pelo espaço. Obrigada, professora Grace. Agora vamos acompanhar a próxima na sequência. Quem que vai ser? A professora Lucimara? Pode ser. Já estou colocando aqui minha apresentação. Estou com medo que caia no pedestal ali. Boa tarde, então. Meu nome é Lucimara. Nós estamos, então, junto aí com a professora Grace e a professora Sabrina, nessa empreitada, né, do MERS, desde 2021, né? E eu quero já, de antemão, aí agradecer a Estácio, agradecer o professor André 2 vezes, né? Porque agora ele é 2 vezes coordenador, né? A professora Cassiane também por todo o apoio, por toda essa conexão, né, que acontece e propicia, assim, o fortalecimento, né, de todas essas linhas aí do projeto. A cada dia a gente nós mesmos que estamos vivenciando e planejando e organizando a vida dessas mulheres como empreendedoras, a gente se surpreende com elas. E a gente acaba aprendendo muitas coisas aí, porque efetivamente é um trajeto que muitas vezes a gente não sabe muito bem se vai chegar onde a gente está prevendo. Mas o propósito dele é fazer com que
essas mulheres consigam evoluir, elas consigam se autossustentar, elas consigam auxiliar na renda familiar, no alimento, né, pôr comida na mesa. E isso tem sido assim bastante gratificante, né, quando a gente consegue perceber que elas estão conseguindo ultrapassar esse básico, essa base da pirâmide, digamos assim. Então, a nossa missão dentro do projeto é esse, dentro do núcleo de gestão, né? Impulsionar essas mulheres a fazerem mais e a evoluírem os seus negócios. Então, a gente trabalha aqui, a gente atende diversas atividades operacionais de negócios, né? Serviços, transformações, alimentos, que a gente pode dizer até que tem o viés industrial, né? Porque quando começa a produzir, a transformar, já se classifica como uma indústria. Então, se trabalha com vários negócios na área de alimentos, na área de comércio do vestuário, na área de serviços, atendimentos, serviços de arquitetura, artesanatos, infantis, acessórios infantis, acessórios para pet. Então, é muito diversificado. E o interessante é que cada um desses negócios está num tempo, né? Então, tem uma determinada evolução, né? A gente não, quando recebe uma empreendedora no projeto, a gente não diz, ó, você tem que começar do zero. Não, ela vai de onde ela está, né? A gente não pode dar nenhum passo para trás, né? Vamos avançar. Então, o que a gente faz? A gente faz paralelo às atividades iniciais, né? E vai desenvolvendo também ela para avançar. Muitas coisas mudaram no comportamento do consumidor, no comportamento do mercado, principalmente pós-pandemia, né? Muitas coisas mudaram e a gente não pode ficar empatando, né? A gente tem que fazê-las avançar, né? Fazê-las entender que agora a informação está muito mais fluente, né? Que o consumidor ele faz comparações no ato da compra, né? E ele tem como escolher se vai comprar desse negócio ou se vai mandar buscar fora, vai comprar de uma plataforma, de um e-commerce. O consumidor está com poder, né? Então, nós temos que trazer esse aspecto para os pequenos negócios também. A gente não pode ficar acobertando, não. A gente dá a realidade. Então, a gente começa a trabalhar com elas a partir de agora a autenticidade, né? Porque elas precisam saber que aquele produto que elas estão desenvolvendo tem o perfil delas, do cliente delas, e elas vão fazer essa entrega para o público-alvo delas. Né? Porque muitas vezes a tendência é seguir o modismo, né? Seguir a onda, e aí acaba perdendo valores e tudo mais. Então, isso, a partir de agora, vai ser muito mais difícil para grandes negócios, então, para os pequenos, pior ainda, né? Tem que ficar muito atento, e a gente trabalha bastante com relação a isso, né? Para elas serem efetivamente aquilo que está dentro do ambiente delas, do contexto, né? O que elas podem oferecer, é isso que elas vão oferecer. Então, é um aprendizado muito grande, tanto para elas quanto para nós, né, que estamos ali juntamente com os alunos da gestão de contábeis, administração aí, desenvolvendo. Nós fazemos esses atendimentos, essas orientações técnicas através de reuniões online ou presenciais também, né? Então, na maioria delas são reuniões individuais, não são em grupos, né? Porque cada uma tem um aspecto diferente, estão num ponto diferente do negócio. Então, o que a gente faz para fazer um determinado nivelamento, um determinado alinhamento? Às vezes nós fazemos uma reunião em grupo, né, para fazer alinhar, por exemplo, como agora nós estamos organizando uma ação para alinhar essa questão de mercado, do novo mercado pós
essa crise que tivemos de pandemia, né? Já para preparar elas para entrar 2023 aí bem dentro desse novo contexto econômico e mercadológico. Mas aí é especificamente uma ação. Os atendimentos, as orientações técnicas são individuais, né? E nós participamos com 2, fazemos essa participação, essa intervenção com 2 ou 3 alunos também. Muitas vezes fazemos pela plataforma Teams, outras vezes pelo próprio WhatsApp, depende muito da situação aí da pessoa que nós estamos auxiliando, delas terem a tecnologia necessária, né, para esse atendimento. As principais necessidades, né, na área de negócios, principalmente, porque elas precisam vender, elas querem vender e precisam, né, porque geralmente elas vêm já de uma necessidade de renda, né, elas precisam ajudar a família, elas precisam se autossustentar, né, então a gente já começa a trabalhar a questão do negócio, independente do que ela tem de planejamento pronto, de controle pronto, a gente consegue já trabalhar com ela a performance do serviço, ou o design do produto, ou como articular o mercado, identificando o público-alvo dela já para melhorar a questão das vendas, né? Trabalhamos bastante também a questão de controles. A partir do momento que ela começa a desenvolver a parte de vendas, então nós temos que fazer essa medição, essa aferição, o que isso está impactando, tá? Elas vêm também nos procurar porque elas precisam, né, gerar renda, muitas vezes elas têm um pequeno negócio e elas querem de alguma forma amplificar, como por exemplo, há pouco tempo a gente recebeu uma empreendedora que ela trabalha com venda de picolés, né? Aqueles picolés que se fazem sacolés, né? Que se chama. E ela precisa melhorar, né? Aí a gente fica naquela situação, né? Poxa, ela vende picolé, ela vai... O que ela precisa para crescer, para melhorar essa renda? Né? Então, tem um vasto caminho, mas aí vamos ver as condições que ela tem para isso. Então, tem toda uma demanda aí de análise, porque a gente não pode dizer para ela, olha, então para de vender picolé e começa a vender tortas, que já vai demandar um monte de outros fatores, possivelmente de matéria-prima e de insumos, que possivelmente ela não vai ter a disponibilidade, né? Então, eu já vou acabar tirando o chão dela. E, na verdade, eu tenho que impulsionar, essa é a nossa missão. Então, a gente tem que fazer todo um estudo, toda uma análise de contexto, né, para poder direcionar de forma certa, né, e ela consiga, então, evoluir nessas vendas para gerar a renda que ela precisa. E formalização também, a gente tem muitos pedidos de pessoas, olha, eu já estou trabalhando, só que eu preciso emitir nota fiscal, então tem que fazer MEI, a gente tem que ajudar ela a fazer o MEI, tem que ensinar a fazer a emissão de nota fiscal, enfim, nós temos alguns pedidos também com relação a isso, e sempre acompanhados, né, de todos os alunos também participando desses processos aí, e praticando, né, como fazer. As ferramentas que a gente usa para fortalecer esse sistema de gestão dessas pequenas empreendedoras, né, desses pequenos empreendimentos, porque elas não são pequenas, pelo contrário, elas são grandes mulheres, né, grandes empreendedoras. Nós utilizamos o Canvas, plano de negócios, fluxo de caixa, registro de e-mail, então fazemos a inscrição municipal em alguns casos, a emissão de notas fiscais pelo sistema, né, nota fiscal eletrônica. Elaboramos currículo, também nós recebemos mulheres que às vezes elas não querem ser empreendedoras, elas querem ter salário, elas querem ser empregadas. Nós recebemos até uma situação, um caso de uma mulher que ouviu falar do projeto lá em São Paulo, em São José dos Campos. Ela fez contato conosco, né, e nos disse isso, olha, eu trabalho com salgados, eu sou empreendedora, mas eu não estou conseguindo vender, então eu não quero mais ser empreendedora, eu quero ser empregada.
E aí a gente teve que fazer toda uma análise do mercado lá de São José dos Campos, identificar o perfil dela, trabalhamos o currículo dela, melhoramos o currículo dela, e aí nós começamos a trabalhar a questão de comportamento dela em entrevista, né? E a gente teve a grata satisfação de, entre 30 e 45 dias, ela conseguiu um emprego. E ela ficou muito grata por isso, né? Porque ela conseguiu o emprego na área que ela estava atuando, né? Que ela fazia salgados, então ela continuou fazendo salgados numa empresa, numa indústria, só que agora como empregada. Então, ela ficou bem contente com relação a isso. E nós também, né? Que a gente conseguiu atender o que ela estava querendo. A gente também elabora controle de estoques, faz cálculos de preços de produtos, né? E agora também nós estamos aí desenvolvendo um trabalho de uma empreendedora nossa que já está avançando um pouco e ela está querendo crescer na área de franquias. Né? Então, nós já estamos preparando ela para ela aí se entrar num processo aí para ser franqueadora. Né? Então, vai ser, de repente, aí a primeira franqueadora no nosso projeto. Aqui as fotinhos aí de alguns alunos que estão conosco, né, trabalhando, a Beatriz, a Alessandra, o Carlos Leonardo, tem mais o Gabriel e a Laura, que ainda não mandaram as fotinhos, mas que eles são, assim, peças, elementos fundamentais aí no projeto. Sozinha, não teria como dar conta. Juntos, nós desenvolvemos processos de como atender. Eles aplicam esses processos em reuniões com as mulheres. Nós discutimos praticamente todas as semanas como está sendo o desenvolvimento dessas mulheres, e eles têm se dedicado assim enormemente para esse projeto. Então fica aí minha gratidão para esses 5 alunos que são meus braços direito e esquerdo juntos. As oportunidades que nós temos no Núcleo Gestão Virtuosa, né? Então, para todos os acadêmicos da Estácio, da área de gestão, negócios, né? Contábeis, RH, administração, EAD, presencial, né? Todos têm a oportunidade de estarem conosco, praticando, né? São oportunidades de experimentar diversas atuações profissionais. Vocês viram aqui quantas ferramentas diferentes a gente usa, que até um estágio numa empresa vai possivelmente limitar a atuação, né? Ou vai trabalhar no RH, ou vai fazer um estágio no financeiro, enfim. Aqui a gente tem a oportunidade de efetivamente desenvolver, vivenciar diversas situações reais em diversos departamentos desses pequenos negócios. E sem falar, né, que a entrega de valor que a gente faz para a comunidade é, assim, impressionante, né? O resultado que elas obtêm, né? O brilho no olho que a gente vê quando elas vão nos contar assim, que conseguiram atingir aquele objetivo. Faz muita diferença para nós, né? Dá um feedback assim sensacional de tudo que a gente, de todo o esforço, né, que a gente entrega, né, nesse projeto aí. E um outro detalhe muito significativo, achei muito interessante o professor Paulo falar nas horas complementares, aquele momento que, além de tudo, ainda tem as horas complementares, mas isso é só um detalhe, né? A competitividade, né, do próprio aluno, do próprio acadêmico no mercado, por já ter tido todas essas vivências, todas essas experiências aí, com certeza aumenta muito a chance de ter um desenvolvimento, se diferenciar, ter uma vantagem competitiva aí, se comparando a outros alunos, né, que não participam de projetos, tá? Então, realmente, projetos de extensão dá todo essa vantagem, esse diferencial, né? Aqui algumas atividades que a gente fez no transcorrer do ano, né? A gente pode dizer assim, eu destaco aqui, aqui à direita,
Vocês estão vendo uma reunião ali, várias mulheres sentadas numa sala. Então, foi uma ação que uma empreendedora fez. Ela era sacoleira, né? Então, ela e a cunhada dela vendiam roupas de porta em porta, né? Mas, depois que entrou no projeto, elas começaram a se organizar e elas resolveram utilizar um espaço da casa delas para fazer um espaço para as mulheres, porque elas começaram a ser procuradas em casa também. Né? A comunidade ali onde elas moravam iam até a casa delas buscar. E aí elas decoraram aquele espaço, colocaram um provador, colocaram araras com roupas. Eu disse, bom, então o que temos que fazer? Um evento, vamos inaugurar esse espaço aí. Então foi o que aconteceu, elas convidaram, claro que algumas clientes delas, né, porque era dentro de casa, não tinha muito espaço, mas elas me convidaram para participar, foi muito legal, elas apresentaram para os clientes a importância daquelas peças de roupas que elas ofereciam, né, através de um vídeo ali nessa sala, uma televisão, uma Smart TV assim, bem grande, ficou bem bonito, uma pessoa assim, muito bem, se comunicando muito bem, explicando o que era moda casual, o valor que tinha, onde podia utilizar esses tipos de peças. As mulheres ficaram encantadas, elas serviram um coquetel e depois, então, fizeram a abertura desse espaço. As mulheres todas foram lá, olharam as peças, algumas compraram, até eu comprei, confesso. Então, é assim, é uma ação, né, que a partir de uma ideia que elas têm, de que a gente tem ali em reunião, elas acabam melhorando a performance delas e gerando renda. Sem falar que também desse grupo aí, a gente já conheceu uma outra pessoa que também está empreendendo e passou a fazer parte do projeto. Então, é sempre legal a gente estimular essas ações e agora tendo essa possibilidade do presencial também é muito bom. E também aqui quentíssimo, né? Ainda ontem a gente participou de um podcast na Barca, que é parceira agora aqui da Estácio, né? Então tá ali a Cris Silva, uma fotinha ali com a Cris Silva e com a Michele. E a gente foi lá divulgar o projeto também, falar de tudo do alcance que a gente está tendo, né? Do avanço com essas mulheres aí e que efetivamente está fazendo a diferença. Então, esse podcast ele vai ao ar ainda no mês de novembro. A gente também está falando sobre o consumo de 2023 e foi bem legal essa participação. Aqui estão, então, os nossos contatos, né, do grupo do Núcleo de Gestão, o meu e-mail, lucimara.pereira@estácio.br, o nosso Instagram, mers.gestãovirtuosa. Então, quem tiver interesse em seguir o projeto, em acompanhar, em conhecer, vai lá, curte, nos segue, tá? Já é um ajuda, compartilha aí com as pessoas, é aberto para a comunidade. Todas as ações são gratuitas, tá? Nós atendemos presencialmente aqui na Faculdade Estácio ou também ali na região da Cristóvão Colombo ou online, né? Elas gostam muito dessa ação online porque ela é muito prática, a gente consegue de qualquer forma orientar, passar as orientações necessárias para elas, mostrar, desenvolver os controles, fazer os cálculos, encaminhar para elas. Então, elas têm o mesmo aproveitamento. Algumas, inclusive, a professora André, inicialmente, elas pensam assim, não, presencial, né? Mas depois que elas fazem a primeira vez online, elas não querem mais voltar para o presencial, que realmente otimiza bastante o tempo, né, delas de se dedicarem ao negócio. Tá? Então, estamos abertos aí, façam contato conosco, contribuam, tá? E vocês também, com certeza, vão ter um destaque, um diferencial aí no mercado de trabalho futuramente. Muito obrigada, professora André, mais uma vez. Muito obrigada, Estácio, professora Cassiane e as colegas aí, professora Sabrina e Grace, pelo apoio de sempre. Perfeito, professora Lucimara. O recado foi muito bem colocado, né? De fato,
aqueles que quiserem participar das ações da Prof. Lucimara, né, pode entrar em contato comigo ou conosco ali pela faculdade, né, e poder estar participando, né? Na realidade, as professoras se organizam e acabam selecionando alguns alunos, né, para participar dessas atividades, né, que elas realizam. Professora Sabrina, bem-vinda! Boa tarde, queridos. Muito obrigada. Obrigada, Prof. André, Prof. Lucimara, Prof. Grace, minhas companheiras de caminhada. Falar depois de vocês com tanto detalhamento na parte, né, da parte do direito, que é a parte que recebe os problemas do projeto, os problemas para serem resolvidos, né, também dando um resultado positivo para mim sempre, desde o início, né, como o professor disse, é um projeto que se posicionou, é um projeto piloto, e nós aprendemos a fazer o projeto. Nós não sabíamos o que realmente nós teríamos que fazer com essa missão. Foi nos dada uma folha, né, em branco, e dito assim: desenhem, criem, projetem algo que faça diferença na vida dessas mulheres, né, e que vocês vão atender. Agora, como nós formatamos isso e o que nós estamos formatando como um projeto dinâmico, nós vamos sentindo a necessidade de crescer, melhorar, caminhar, dar um passo para trás, sempre de acordo com cada situação que a gente vê. Então, eu sou a professora Sabrina, responsável pelo núcleo do direito, né? Como a Prof. Grace já tinha explicado, o nosso projeto é em três núcleos. E no núcleo do direito, eu trouxe uma pequena apresentação, não vou me estender, mas é importante que a gente descobriu, com o passar deste ano todo, a gente começou na pandemia, que as mulheres precisam de mais, né? Então, os grupos são de mulheres em estado de vulnerabilidade, pessoas que têm uma renda mais baixa. Também atendemos demandas de pessoas que não são somente estranhas, até mesmo pessoas que estão na nossa comunidade acadêmica recebem do MERS um apoio, né? E nós começamos a descobrir, nem toda situação de mulher é uma situação de violência, mas com a violência também vem outras demandas que são relacionadas a esse momento que elas estão vivendo. Então, nós tivemos no começo do ano passado, na verdade, no começo deste ano, desculpa, agora em abril, uma procura muito grande do nosso projeto, por conta de uma divulgação, né, na mídia regional. E uma mulher vai passando para outra, e conforme são bem atendidas, continuam passando. Então, nós começamos a aprender a trabalhar no projeto e criamos alguma metodologia para poder organizar tudo isso através de uma ficha de atendimento. As mulheres nos procuram muito pelo WhatsApp e pelo Instagram. Então, são canais em que nos conhecem. Agora, está sendo organizada uma sala para o MERS e para o direito também, para atendimentos presenciais, porque nós começamos com os atendimentos online. Então, nós fazíamos aqui via Teams ou via plataforma Zoom, ou até mesmo através do WhatsApp do projeto. Então, para algumas, é muito importante que se faça pelo telefone, porque elas conseguem ir para algum espaço mais reservado, como às vezes não tem condição financeira de deslocamento até Estácio, a gente faz atendimento online e faz atendimento presencial. O que nós descobrimos assim? Essas mulheres acabam buscando muito mais. Então, o nosso projeto hoje conta com uma equipe de alunas, que eu vou apresentar para vocês quem são, e nós nos organizamos. Então, a professora mais 2 alunas é responsável por um atendimento. Então, nós começamos a descobrir. Alguns processos nós já resolvemos, e são processos realmente, tá, pessoal? Os alunos, eles lidam com situações reais, trazidas e que se realizam em processos judiciais, criminais ou cíveis. Então, com toda a nossa mentoria. Então, o professor, que já tem mais experiência na área, por óbvio, traz situações reais e que desafia os alunos a pensar. Como resolver? Como buscar a melhor solução? O que eu faço se o juiz não viu minha petição? Então, nós fazemos uma mensagem através do balcão virtual, elas fazem o contato com aquela vara. Então, as alunas são protagonistas e sem elas eu não daria conta, porque nós semanalmente nós temos uma assistida nova, por exemplo. Então, essa assistida tem que ser acolhida, ela é entrevistada, né? Nós entendemos a demanda, reunimos a documentação e formamos uma pasta de processo. Então, passamos a trabalhar.
Eu brinco que é o nosso escritório, né? É o nosso escritório modelo com uma professora mentora que traz ali, né, uma situação grave, porque os alunos não estão acostumados com a gravidade do atendimento jurídico, e nós temos situações de violência que são muito delicadas, né? Inclusive, estamos atendendo uma mulher que veio de Cuiabá, por exemplo, e está aqui escondida no Rio Grande do Sul, veio de Cuiabá para fugir do marido. Então, essas são situações delicadas e nós contamos com uma parceria muito grande também do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Então, o pessoal da Vara de Violência Doméstica, que conta com uma equipe de assistentes sociais, de psicólogos, e também tem o apoio da Defensoria Pública, eles encaminham essas assistidas para o nosso projeto. Então, nós estamos ganhando, né, mais espaço e temos que ir com calma, né? Porque tudo que nós estamos trabalhando aqui são experiências que nós estamos consolidando um processo, né? Tipo, tudo tem que ter um processo, tem que ter um procedimento, a gente vai aprendendo juntos. Então, aqui, prof, eu posso compartilhar uma apresentação pequenininha? Pode sim, Se eu prof. consigo aqui na minha área de trabalho, se eu enxergo a minha janela. Não estou achando. Peraí. Eu minimizo. Não sei se tu fechasse o teu áudio, Sabrina. Não, tu fechou, tá fechado. Tá fechado o áudio, Sabrina. Não, Ainda também não. ainda não voltou. Ah, ok, a gente aguarda. Deve ter ocorrido alguma alteração, de conexão. Infelizmente, não, o áudio da professora Sabrina não está pegando. E a gente sabe, né, que as regiões com instabilidade climática, a gente está aqui no sul com uma previsão para hoje, né, de problema, né, de tempestade, né, prevista aí, em função das alterações climáticas. E o áudio não retornou, prof. Retornou mesmo. Deve ter ocorrido alguma falha aí no próprio sistema. Tenta deslogar e se logar de novo enquanto eu continuo conversando com o pessoal aqui um pouquinho, né? Então, o projeto, como a professora Sabrina estava falando, a questão do quanto é importante, né, ter um apoio legal, né, sobre como recorrer a uma instância que possa dar esse acolhimento e dar esse apoio, é o trabalho, né, realizado pela área, né, que envolve ali a atividade da professora Sabrina Sasso. Então, eu já tive a leitura, né, de alguns, como é que eu vou dizer, relatórios, né, dela, né, que apontava justamente essas questões de como formalizar frente ao Poder Judiciário, né, essas ações protetivas, né, principalmente porque realmente são situações muito frágeis e isso acarreta uma dificuldade bastante grande para quem não tem o conhecimento e esse apoio que o projeto de extensão Mulheres e Empreendedoras Empoderadas passa, né, para a comunidade é de fato algo muito interessante, muito bem consolidado, agora mais presente mesmo, né, nas suas ações. E é uma pena, né, que a prof não tenha
conseguido permanecer conosco aqui nessa etapa final, né, da nossa apresentação. Fico muito feliz aí pelos resultados apresentados, pelos comentários colocados de cada uma das professoras, professora Grace, professora Lucimara, pelos apontamentos, né, colocados hoje. E eu estendo agora meu convite, né, a vocês aí para poderem participar das demais ações nesses dias 26 de outubro e 27 de outubro, que são todas as ações aí do nosso seminário de pesquisa e extensão e internacionalização e da nossa 6ª jornada de iniciação científica aqui da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, com algumas salas e ambientes no metaverso aí disponibilizadas lá no site, né? Aonde eu encontro, né, as salas do metaverso? Entra no site cepesc.com e você vai ter acesso a essas salas lá na programação para você poder acessar. Agradeço aí a presença de todos, né, nessa ação que foi realizada hoje para divulgar para vocês, e vocês aí do canal do YouTube, Estácio Fargues, que estão assistindo e têm interesse em participar e conhecer mais a respeito do projeto Mulheres Empreendedoras Empoderadas, pode escrever aí no chatzinho que a gente vai ter o imenso e total prazer de estar dando todas as orientações, quais os caminhos, para poderem estar se conectando conosco, né? Agradeço aí, se você também curtir, né, a nossa publicação. Meu muito obrigado e até a próxima, pessoal.